Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde nos estejam a ver. Hoje vou-vos contar um pouco da história da Estefânia. A Estefânia é a zona de Sintra que há 100 anos para cá prolongou a Vila Velha. A Vila Velha que de certa forma terminava na Capela de São Sebastião, onde hoje são os passos do Conselho, e que se desenvolveu na segunda metade do século XIX para a zona onde hoje temos a Rua Elidor Salgado, a Biblioteca, o Soldado Desconhecido, e toda aquela zona desenvolveu-se no período dos últimos 100 anos. Vamos revisitar um pouco as casas e o passado que há nestas casas. Aqui estamos na vida dos combatentes da Grande Guerra, onde se encontra o Soldado Desconhecido. A estátua é de 1941, da autoria de José da Fonseca, e foi implantada aqui nesta zona que vulgarmente se chama a Correnteza. A Correnteza, há 100 anos, até 1912, era um amontoado de terras. Foi por interferência e ideia de Tomé de Barros Queiroz, o homem que proclamou a República em Sintra, que foi feito o arranjo urbanístico, aquela zona toda onde hoje se pode ter a vista magnífica que temos sobre a Vila Velha. Do outro lado encontrava-se o ponto de chegada do Larmanjá. O Larmanjá era um comboio monocarril que vinha de Palhavã e acabava em Sintra. Durou só 3 anos, até 1875. Logo 2 anos depois substituído por comboio a vapor. Deste no sítio onde hoje temos a atual estação, que já é desse período. Descendo a Avenida Dr. Alfredo Costa, o famoso médico, que foi o presidente da Liga dos Melhoramentos de Sintra, e também o homem que deu o nome à maternidade, Alfredo da Costa, encontramos algumas casas singelas que, de certa forma, em si, contêm história, parte da história popular e da história da vida do burgo de Sintra. Por exemplo, passando aqui, esta zona onde está o busto dedicado ao Coronel Firmino Miguel, que foi um militar do 25 de Abril, nascido em Sintra, entramos na rua propriamente dita, na rua Alfredo Costa. A casa onde aqui há uns anos existiu um barbeiro, algumas pessoas mais antigos recordar-se-ão que tinha um papagaio à porta, morou em tempos uma senhora que foi a mais antiga parteira de Sintra. Deu à luz muitas das pessoas que há 70, 80 anos nasceram em Sintra. E logo a seguir temos a casa onde morou o General Correia Barreto. O General Correia Barreto foi um famoso militar que foi o primeiro-ministro da guerra após a implantação da República, em 1910, e ficou conhecido por ter sido o homem que descobriu a pólvora seca. Mais à frente temos este famoso edifício, conhecido em Sintra como o Edifício Verde, onde em tempos foi o Departamento de Urbanismo da Câmara e o Tribunal, as varas mistas, hoje outra vez o edifício da Câmara. Nesse edifício morou uma família, que era a família de Carlos Santos Silva, que foi um dos fundadores do Banco Fonseca Santos e Viana, mais tarde que deu origem ao Banco Fonsecas e Borné. Logo a seguir temos a Casa Acastelada, que foi construída pelo comandante Fernando Branco, que foi o fundador da Escotilha de Submarinos portuguesa, foi ministro dos Negócios Estrangeiros e foi avô do Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. A casa pertencia à sua mãe, Dona Fernanda, e hoje encontra-se à venda, mas durante muitos anos o Dr. Jorge Sampaio e o seu pai, Dr. Arnaldo Sampaio, que foi Diretor-Geral da Saúde, no tempo do Estado Novo, aqui vinham veranear. Um pouco mais à frente encontramos também um edifício que é simbólico aqui em Sintra, a antiga estalagem da Raposa. Nesta casa morou o capitalista de Sintra e cacique local José Antunes dos Santos e o seu genro, mais tarde, Dr. Álvaro de Vasconcelos, e nos anos mais recentes também morou a escritora Maria Gabriela Lansol, autora de livros bastante profundos. Aliás, Gabriela Lansol está hoje imortalizada num plátano de que ela fala muito nos seus diários, que era o Grande Maior, e que ainda hoje lá se encontra. Antes de tornarmos a rua na direção da estação, tinha uma referência ao edifício dos Passos do Conselho. A Câmara Municipal de Sintra era anteriormente na zona onde hoje existe o Museu das Notícias, ou o News Museum, que também foi os Bombeiros de Sintra e também foi o Museu do Brinquedo. Ora, este edifício foi construído entre 1904 e 1909 com um projeto de Adães Bermudes. Adães Bermudes foi o arquiteto que concebeu o edifício na zona onde existiu em tempos uma capela.
E nesse terreno, que na altura era no fundo os limites da Vila Velha, a Vila Velha acabava no término da Volta do Duche, aí encontramos o edifício dos Passos do Conselho. Os Passos do Conselho foram construídos, portanto, por Adeias Bermuda e foram inaugurados em 1909, juntamente com a cadeia comarcã de Sintra, onde hoje se encontram os escoteiros. No projeto inicial estava contemplada a presença de um segundo torreão. Hoje a Câmara tem apenas o torreão do lado esquerdo. O segundo nunca foi feito por falta de verba e porque, entretanto, ocorreu a implantação da República. O edifício foi inaugurado em junho de 1909 e em 1910 ocorre a implantação da República. O último presidente da Câmara da Monarquia foi o Dr. Virgílio Horta, que era um conhecido advogado de Sintra e que dá o nome ao largo onde se encontra os serviços de Passos Conselho, e o Pelourinho, que é uma réplica do Pelourinho existente, que foi destruído em 1805 e que é da autoria também, tal como o Soldado Desconhecido e a Fonte Morisca e outro património em Sintra, do famoso escultor José da Fonseca, que morou muitos anos num anexo do edifício onde hoje fica a Sociedade de União Sintrense. Em frente da Câmara e do Pelourinho encontra-se um edifício que durante muitos anos foi a escola primária, a escola dita do Conde Ferreira. Conde Ferreira foi um homem rico que mandou construir escolas primárias por todo o país. Nesta escola, onde hoje funciona o Gabinete de Apoio ao Município da Câmara, foi a escola onde muita gente de Sintra, durante muitos anos, andou a aprender as primeiras letras, e ali foi professor Mestre Neves. O Mestre Neves foi professor primário de muita gente em Sintra. E, por curiosidade, foi também tio do professor Marcelo Caetano, que foi o último presidente do Conselho do Estado Novo antes do 25 de Abril. Tornejando para o lado da Estação de Sintra, encontramos dois edifícios com algum simbolismo. Do lado esquerdo temos o edifício onde hoje está o restaurante Apiadeiro, que foi fundado em 1970 e fez recentemente 50 anos. Antes de ser o restaurante, o Apiadeiro era a tipografia Minerva Comercial Sintrense. Do lado oposto, onde hoje é o Café Saudade, anteriormente existiu uma papelaria, que era o ABC, mas até 1974 ali funcionou a fábrica de queijadas da Matilde. A Matilde era uma das 4 casas de queijadas de Sintra, mas foi infelizmente a única que já desapareceu. Mais à frente, do lado do Apiadeiro, do lado onde hoje se encontra a construir a Pousada da Juventude de Sintra, existiam umas construções anteriormente que eram as casas dos ferroviários da CP, da linha de Sintra. E numa dessas casas, hoje já desaparecida, mas só para referenciar, morou durante muitos anos o famoso arqueólogo Félix Alves Pereira, que foi um dos principais arqueólogos portugueses e que foi o homem que, no princípio do século, descobriu as tolos da Praia das Maçãs, a famosa pira funerária, a vala comum junto ao mercado da Praia das Maçãs. Terminamos junto à estação. A estação de Sintra é de 1888, quando foi inaugurado o caminho de ferro, e fica em frente de 2 antigos estabelecimentos, o Café Biju, hoje o Cíntia, e mais à frente o Café Elite. O Café Elite, nos anos 30, ficou conhecido por ali funcionar um grupo aos fins de semana que tocava, que era o Estefânia Jazz. Com o Estefânia Jazz, e já à vista de novo do Val da Raposa e do mar, que daqui se avista, terminamos esta pequena volta. São apenas 2 ruas, mas muita história, muito património aqui se encerra. E para que não se esqueça, aqui deixamos este registro. Até à próxima.